Olá pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo eu vou fazer a correção da prova de projetos de sistemas, né, onde nós estamos estudando casos de uso e vocês podem aproveitar isso também para tirar dúvidas e fazer as correções lá no TCC de vocês que vocês estão desenvolvendo. Hum, Então vamos nessa, vamos fazer a nossa correção aqui. Primeira questão, relacionar a coluna, né, onde a gente vai ter aqui as opções para você poder relacionar, né? Existe um número maior de itens na coluna da direita do que na esquerda, então vai ter coisa que vai se repetir. Então vamos lá. Estado que o sistema terá após a execução do caso de uso. Isso é uma pós-condição, né? Então no nosso caso aqui é a letra D, tá? Então depois de executar o caso de uso, como vai, como o sistema vai estar, né? É o que a gente escreve lá no campo pós-condição. Indica as ações mais comuns existentes no caso de uso. Nesse caso aqui nós estamos falando do fluxo principal. É aquilo que mais ocorre, é o que a gente escreve primeiro lá na nossa narrativa de caso de uso, né? Então aqui a letra E. Vou mudar a corzinha aqui para ficar bonitinho. Sensor. Sensor é algo externo ao sistema, mas que interage com ele, né? Então, no caso, você pode escolher aqui. Esse item aqui, dependendo do sistema, ele vai ser ator principal, dependendo do sistema, ele vai ser ator secundário. Então, você escolhe um dos dois, né, e coloca aqui. Eu vou colocar como ator secundário, tá? Que ele vai interagir, mas ele não é o principal interessado, né? O principal interessado no sistema, na execução do caso de uso, né, seria alguém que recomendou que faz uso daquilo. Então, por isso que eu coloquei aqui letra B, tá bom? Responsável pela operação do caso de uso, né? É aquele que opera, não é o principal interessado, é quem vai estar operando, como a gente fez em cima. Então, aqui também pode ser letra B, né? Estado que o sistema deve ter antes da execução do caso de uso. Letra C, pré-condição. Então, se eu, eu tenho que ter campos cadastrados, né? Algum registro já existente no banco, né? Alguma informação usuário tem que estar logado, tá? Então aqui letra C, tudo aquilo tem que acontecer antes do sistema entrar em execução. Pessoal, pré-condição e pós-condição tem a ver em relação ao seu sistema, tá? Então as coisas que acontecem fora do sistema não precisa aparecer nem nas pós-condições nem nas pré-condições. Tudo bem? É só coisa relacionada ao seu sistema, tá bom? O manter cliente, né? No caso, ele seria aqui um caso de uso. Não tem nenhuma opção. Falando de caso de uso. Então, esse cara aqui fica em branco. Tá bom? Principal interessado no caso de uso. Aqui seria a letra A. Tá bom? Então, fica um quadrinho ali em branco, né? O do manter cliente. E aqui nós temos a letra A, que é o principal interessado, que é o ator principal. Tudo bem? Na questão 2, em que etapa do processo de desenvolvimento de sistemas são escritos os diagramas de caso de uso, né? Na letra B, nós estamos trabalhando aqui na etapa de requisitos. Tudo bem? Então, a gente está fazendo a especificação dos requisitos, identificando o que o cliente quer. Essa é a etapa mais importante do processo de desenvolvimento. Você tem que entender bem, tem que estar bem claro aquilo que o cliente deseja para você desenvolver aquilo que ele espera, né, e você ter menos retrabalho e tal, e conseguir cumprir lá os prazos que foram especificados. Tudo bem? Que foram contratados ali. Então, na terceira questão, a gente vai ter que montar um diagrama de casos de uso para o sistema de venda pela internet, equivalente ao módulo de compra de passagens aéreas, né, de um cliente. Então, nesse caso, a venda é pela internet. O próprio cliente aqui, que é o ator principal interessado em comprar as passagens, ele também vai manusear o sistema, né? Então, nesse caso, não tem o ator secundário, só tem o ator principal, que é o cliente. Ele tanto é interessado como também vai manusear o sistema. E aqui no caso eu vou usar o ASA, que vocês já conhecem, né, para a gente montar o diagrama. Assim que você abre, ele apresenta essa telinha inicial e tal, falando que qual é a versão. Né? E como eu vou montar só esse diagrama aqui de caso de uso direto, eu já cliquei ele no link. Então aqui abriu a parte
do Astra para criar o diagrama de caso de uso, venho aqui na barra de ferramentas de caso de uso, clico ali no ator, dou um clique aqui na tela de novo, ele desenha o bonequinho, coloca ali o nosso ator cliente. Né? Então, a gente sabe que ele vai comprar passagens. Tudo bem? Então, é uma funcionalidade que o sistema vai fornecer. Né? Então, eu já vou... a função de comprar passagens. Eu sei que isso vai acontecer. Está escrito lá. Né? Vamos ler lá de novo. Olha. Há um módulo de compra de passagens, né, por um cliente. Tudo bem? Então, isso vai acontecer. Pode ser que, de repente, eu mude o nome desse caso de uso no decorrer do processo, mas eu já sei que o sistema tem que ser capaz de permitir que o cliente compre passagens. Como o nome do caso de uso diz respeito a serviços que o sistema deve fornecer para o cliente, então, que serviço que ele deve fornecer? Deve vender passagens. Então, vou alterar o nome aqui já de cara. Então, vou renomear por aqui. Né? Vamos lá. Apagar aqui, vai ficar vender passagens. Pronto, deixa eu aumentar a largura aqui para vocês poderem visualizar melhor o que nós estamos fazendo. Então, o sistema que está aqui no meio vai vender passagens para o ator. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos ler a descrição. O cliente deve selecionar o local de origem, cidade e aeroporto de onde partirá. Né? Então, o local de origem do voo e o local de destino, informando ainda se deseja uma passagem só de ida ou passagem ida e volta. Em seguida, deve selecionar a data de partida, se tiver optado por ida e volta, e a data de retorno. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, após isso, o cliente deve pressionar o botão consultar. Né? E vai verificar lá os horários e as classes dos voos que ele quer. Então, nesse caso aqui, ele está fazendo o quê? Uma consulta a voo. Né? Pensando aqui em serviço que o sistema deve fornecer, né? Esse serviço chama-se listar voos. Tudo bem? De acordo com a especificação do cliente. Tá? Então, ele vai listar voos. Vou manter aqui essa relação também de cliente com vender passagens, né? Mas no decorrer do processo, pode ser que alguma coisa mude aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu só dar uma... Então, só para a gente poder ter uma noção, eu já deixei aberto aqui num site famoso de compras, aquilo que a gente está fazendo. Vai dizer de onde você vai sair, para onde você vai, se é ida, volta, se é só ida, se você vai passar por várias cidades. Né? Então, tem várias opções. Ó. Né? Data da ida, data da volta. Tudo bem? Então, você entra com esses caras e ele vai... Clicando aqui no botão listar, ele vai listar todas as passagens. Então, digamos aqui que a gente vai fazer uma viagem para Orlando. Ó, então, todo mundo aí vai passar as férias na Disney. Né? Então, vamos lá. E a gente vai, sei lá, no domingo, dia 13. E retorna só lá no dia 19. Ficar uma semaninha lá na Disney. Né? Um adulto, todo mundo aí é adulto e tal, paga como adulto, se ninguém mais é criança. E vamos de classe econômica mesmo, que a gente não quer gastar muito com voo. Só quer chegar e vai deixar para fazer as comprinhas lá. Então, observe que a gente acabou de executar aquele passo que está descrito aqui. Ó, né? Selecionar o local de origem, local de destino, né? Se é só ida ou ida e volta, né? Data de horário, data de saída, né? E data de chegada, se for de volta, data de retorno. Pressionamos o botão consultar, então a gente fez a consulta do voo. Aí, se a gente voltar lá no site, ele apresenta os voos disponíveis e os valores. Né? Bom, aí cada site tem uma forma de vender. A opção aqui foi, logo em seguida, né, ele, de acordo com o horário que ele quer, ele seleciona um dos voos. Ele escolheu a opção comprar passagem. Você já vai para uma outra tela, que é a tela de compra. Então, uma outra interação. Né? Muda totalmente o sistema. Tudo bem? Mas você só comprou a passagem depois que você consultou. Então, muda essa relação aqui. Ó. Vou voltar aqui. Essa relação de vender passagens, ela não está ligada diretamente ao... O cliente não vai direto para a tela de venda de passagens. Primeiro, ele precisa listar os voos.
Depois que ele lista, ele só entra aqui depois que ele passou pelo listar voos. Mas eu posso ali, igual nós acabamos de fazer, listar os voos e não querer nenhum. Né? Ah, tá muito alto, eu não tenho dinheiro para ir, não sei o que, enfim. Ou desistir da viagem por qualquer motivo, então eu não vou comprar as passagens. Eu posso parar aqui. Agora, para chegar aqui embaixo, tem que ter passado aqui em cima. Então, nesse caso, é um extend do vender passagens para o listar voos. Tudo bem? Então, eu só vou chegar aqui embaixo passando aqui por cima, né? Passando pelo listar voos. Tá? Então, é por isso que é o extend. E o ator não vem direto aqui. Ele só pode, nesse caso, eu listo o voo, eu posso ou não ter a compra das passagens ali, né? Posso ou não, então é um extend. Se obrigatoriamente eu tivesse que vir aqui, aí já seria um include. Tudo bem? Vamos dar mais uma olhada lá na nossa narrativa. Caso o cliente esteja de acordo com o horário e o preço de algum dos voos apresentados, então ele deve pressionar o botão comprar passagem, onde selecionar as poltronas disponíveis. Tudo isso faz parte do processo de compra da passagem, né? Tudo bem? Então, tá de acordo com o horário, pressiona o botão comprar passagem, seleciona as poltronas, bem como o número de parcelas com que deseja pagar, que não está tratando efetivamente do pagamento, mas teve gente que colocou aqui pagar, né? Efetuar pagamento, né? Então, poderia ter esse caso de uso aqui, tivesse a prova pronta desse jeito aqui, está ok essa questão. Mas você poderia colocar ainda, teve gente que colocou, né, realizar pagamento. Tudo bem? Vou arrumar esse azinho aqui. Só que você só vai pagar da mesma forma, se houve a venda da passagem. Tá bom? Então, esse seria aqui o nosso diagrama de caso de uso da prova. Tá? Esse cara aqui deveria estar lá. Então, eu vou colocar esse desenhozinho lá na prova, para ficar como resposta. Então, essa seria uma possível resposta. Não tem resposta igual, tá, galera? Tem respostas que dão o mesmo contexto, tá? Mas cada interpretação pode gerar aí uma resposta diferente. Poderia usar o vender passagem só e tá tudo ali dentro, tem um caso de uso só, tá bom? Então são coisas, mas tem que estar dentro desse contexto, tá bom? E aí eu pedi aqui no detalhamento o seguinte: ó, escreva o detalhamento caso de uso manter cliente, que o cliente vai ter que se cadastrar. Apesar de não estar escrito ali diretamente, né, ele vai ter que ter o cadastro, que seria entrar com os dados do cliente para efetuar a compra. Se a gente evoluir ali naquelas telas, ele vai estar se cadastrando e tal. Então, mas de qualquer forma, por que eu usei o manter aqui? Né? Manter cliente, que isso remete a um CRUD, né? Um caso de uso CRUD, que é o criar, é o mais simples, né? Dentro dos exemplos que a gente viu em sala de aula, né? Que seria criar, atualizar, consultar e excluir, se for o caso. Tá bom? Então, aqui são os campos, né? Eu já disse para vocês aqui dos campos que eu quero na documentação que a gente especificou. Então, qual é o nome do caso de uso? Manter cliente. Resumo. Este caso de uso descreve os passos do ator para cadastrar, consultar ou alterar os seus dados. Opa, tem um entrão aqui. Os seus dados no sistema. O ator principal é o próprio cliente, né? Pensando no contexto que está ali, o cliente que está manuseando o sistema, ele que mantém os seus dados. Ator secundário não tem, pula. Pré-condições. Qual estado que o sistema deve estar antes de executar esse caso de uso? Não tem nenhuma informação necessária antes da execução desse caso de uso. Então, não tem pré-condição, não precisa nem estar logado, ele está se cadastrando, né? Então, nesse caso, não teria nenhuma pré-condição. Fluxo principal.
Vamos lá. É um padrãozinho, né? Então, vamos entrar com uma tabela aqui, ó, para a gente fazer ações do ator, ações do sistema. Então, ó, passo 1, né? 90% das vezes, como eu falei com vocês, começa com o ator dando estímulo para o sistema poder é, responder esses estímulos, né? Então, vamos lá. No passo 1, ele inicia o registro no sistema, né? O registro, vou colocar assim, o seu registro no sistema. Aí o que, que o sistema faz? Ele clicou lá no cadastrar e tal. Se não sou cadastrado, lembra? Todo site tem isso. Então não sou cadastrado. Eu passo 2 ali, o que, que ele vai fazer? Solicita os dados, né, do cliente. Ele precisa estar cadastrado para efetuar a compra. Aí o cliente informa os dados solicitados. O que, que acontece aqui nesse caso? O sistema valida os dados informados e depois ele grava o novo cliente no sistema. A gente não especifica campo, a gente não coloca que ele clicou no botão tal, preencheu o campo tal, não coloca nada disso. Ele tem que estar ser escrito num formato que ele pode ser aproveitado para qualquer tipo de situação tecnológica do momento, né? Hoje a gente cria senha digitando. Tem alguns sistemas que já aceitam você criar senha pelo Touch ID, né? Pela sua digital. Futuramente a gente vai ter o registro da nossa face, né? Já tem várias coisas acontecendo e isso vai se tornando cada vez mais popular. Tudo bem? Então esse seria o fluxo principal, né? Vamos para o fluxo alternativo 1, que é a alteração. Então eu vou excluir aqui essa parte de numeração. Ó. Vou até vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos fazer melhor, ó. A gente copia essa tabela, né? Já tem aqui o parte do fluxo alternativo. E aí o fluxo principal aqui a gente chamou de cadastrar cliente. Beleza? Opa. O fluxo alternativo 1, nós vamos chamar de consultar cliente. Então, a gente mata essa linha. E vem aqui, ó. Inicia a consulta de seus dados. Vai verificar se está cadastrado ali, né? Aí no passo 2, o que vai ter? Solicita os dados para consulta. Normalmente, o que ele pede lá? O e-mail, nesse caso. Né? Informa o teu e-mail ou informa o teu login para buscar os dados. Aí o que o cara faz? Informa os dados solicitados. Sistema valida os dados. A gente considera que tudo vai dar certo. Depois ele exibe as informações do cliente. Beleza? Então, ele vai exibir as informações, ele acabou o fluxo alternativo 1. Mostra lá os dados dele. Vamos fazer o fluxo alternativo 2. O que seria o fluxo alternativo 2? Alterar. Então, vamos lá. Alterar cliente. Então, o passo 1 aqui, o que nós vamos colocar? Ele executa o fluxo alternativo. Executa o fluxo alternativo. Consultar cliente.
e opta por modificar os dados. Então, ele vai executar todos os passos que a gente acabou de fazer aqui. Além disso, ele ainda vai optar por modificar os dados. Aí o sistema disponibiliza, ó, os dados para alteração. O ator, no passo 3 aqui, modifica os dados desejados. O sistema valida os dados e atualiza, ó, ao invés de ser exibe, ele atualiza as informações do cliente. Acabou o fluxo alternativo 2. Tá? Vamos fazer a exceção. Fluxo de exceção 1. Fluxo de exceção, onde a gente vai tratar os possíveis erros, porque todos os fluxos alternativos e o fluxo principal, a gente trata como se não houvesse erro, tudo funciona perfeitamente. Então, a gente vem aqui no fluxo alternativo 1 e coloca dados inválidos. E aí a gente tem aqui que tratar o momento em que ele poderia dar problema. Então, ele executa o fluxo principal até o passo 4, o fluxo principal ou os fluxos alternativos até o passo 4, que é o mesmo momento que ele valida. Né? Então, então, vamos aqui, ó, executa o fluxo principal ou os fluxos alternativos até o passo 4. Aí, o que o sistema faz? Identifica que os dados estão incorretos e notifica o ator. Identifica que os dados são incorretos, notifica o ator e retorna ao passo anterior. E acabou. Né? A exceção é isso aqui. A única coisa que eu estou observando que eu não coloquei nos outros casos de uso e que é obrigatório, nos outros fluxos, né? Atualiza as informações do cliente e vamos lá, e o caso de uso termina. Tudo bem? Então, acrescentar isso aqui em todos ali para cima. Né? Também no consultar, exibe as informações. E opa, não copiou. Vamos digitar de novo. E o caso de uso termina. Aqui e corrige. E o caso de uso termina. Ok? Bom, depois disso daqui ser executado, né? Por exemplo, eu poderia criar o seguinte, ó, alguma restrição que deveria aparecer. Ela pode ser que não tenha nenhuma restrição, tá? Mas vamos colocar, né? O cliente deve ter idade superior a 18 anos para se cadastrar. Pode ser uma restrição que você coloca. E nas pós-condições, né? Você coloca sempre no passado, tá? Pós-condições escrito no tempo passado. Então, ó, um cliente novo foi registrado ou os dados de um cliente existente foram exibidos e ou atualizados. Acabou.
Tá? Então, essa seria a descrição do caso de uso. Eu apenas não contemplei uma coisa que eu vou colocar aqui no fluxo alternativo 3. Vou copiar esse cara aqui. Vou criar um fluxo alternativo 3 aqui para gente, prevendo que o cara pode desistir. Né? Então, o fluxo alternativo 3 aqui, ó, declinar das ações. Como é que seria esse fluxo? A qualquer momento, o cliente desiste do cadastro. Ou da ação, né? Melhor assim, o cliente desiste da ação em execução. O que o sistema vai fazer? O sistema abandona as informações fornecidas e o caso de uso termina. Prontinho. Então, com isso, a gente tratou também ali dessa parte aí do cliente poder desistir do que ele está fazendo. Tá bom? Então, pós-condições, estado que o sistema vai estar depois da execução do caso de uso. Tudo bem? Então, essa aqui seria a correção da nossa prova. Espero que ajude vocês a estudar. Não só para a prova, também temos que corrigir o nosso TCC, né? Então, aproveitem essa parte da revisão do caso de uso para fazer as correções lá no projeto final de vocês. E a gente se vê aí na próxima aula. Tá bom, pessoal? Um abraço. Tchau, tchau.